Fala galera do VF Comunica, hoje a gente tem uma resenha muito especial com o Caio e Felipe Volga da Tauron, nossa patrocinadora oficial. Eles explodiram no mercado de jiu-jitsu, trazendo um produto diferenciado para alavancar escolas, academias que desejam oferecer hoje um produto muito mais profissional para quem consome, para a comunidade do jiu-jitsu. E pouca gente sabe que eles eram atletas de alto rendimento e fenômenos ali da faixa azul e roxa. A gente vai contar essa história para vocês. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Obrigado por ter aceitado o convite e muito obrigado por estarem apoiando a VF Comunica. Pô, Vitão, prazerzaço nosso de estar aqui. A gente é fã, né? A gente acompanha a VF, acho que, pô, desde o comecinho. Então, para a gente também é um evento importante na nossa carreira participar aqui dessa conversa contigo. Pô, faço das palavras do Caio as minhas, né? A gente estava bem ansioso para chegar, trocar uma ideia aí. E eu acho que a Tauron e a VF tem tudo a ver ali, né, mano? A gente está batalhando para elevar o nível do jiu-jitsu, tanto na comunicação quanto nos tatames. Irada demais. Cara, como eu comecei dizendo, esse é um ponto mais interessante que eu gostaria de abordar aqui, junto com vários outros, foi que você e o Caio viviam vida de atleta, chegaram a ter destaque midiaticamente, quando lá atrás ainda não tinha tanta mídia para o jiu-jitsu. Vocês dois eram tratados como dois fenômenos da aliança ali, viajavam para lutar, eram destaque na azul e roxa. Como que era esse momento aí para vocês? Pode começar com o Caio, depois com o Felipe, vocês decidem aí. Mas como foi aquele momento assim de ser caramba atleta, comer ovo cozido ali na academia, passar o dia todo na academia? Como que era aquele momento assim para vocês? Cara, foi uma fase que hoje dá saudade, né? Quando a gente olha para trás dá um pouco de nostalgia, mas na época era perrengue. Era o sonho do atleta, né? Eram outros tempos. A gente treinava lá no Casquinha, na Moca, só que a gente morava no extremo leste, né? Na zona leste ali, para quem conhece São Paulo, São Mateus, né? Bem ali pro fundão. E a gente pegava 1 hora de ônibus de manhãzinha, ia lá pra Moca. O Casquinha ajudou a gente na época, né? Para tentar essa carreira de atleta. E a gente passava o dia lá, velho. Era 3 kimonos na mochila, fazia o treino da meio-dia às 2, que era o treino de competição, ficava lá direto, levava a marmita, aí fazia o treino das 5, o treino das 7, o treino das 10 da noite, saía de lá, tipo, 11 horas da noite, chegava em casa para dormir e depois no outro dia ir de novo, né? E essa história do ovo aí é real mesmo. E a gente, na verdade, cara, a gente era meio tímido na época, né? Moleque novo, a gente queria treinar, fazer o nosso e ir embora. E aí a gente tinha vergonha de comer lá embaixo, a gente comia no vestiário. E aí teve uma vez que a gente levou ovo cozido, eu abri a marmitona, o ovo cozido foi puxão no vestiário, a gente catou, lavou na pia do vestiário mesmo e vamos embora. Então ficou marcado esse evento aí, né? Como você falou, eram outros tempos, a gente até tinha um destaque, mas era revista, né? Quando eu ganhei o PAN, você sair numa revista ali já era, porra, irado demais, né? Mas foi uma fase boa, cara. Foi uma fase de aprendizado. Hoje eu vejo a carreira de atleta junto com a carreira de professor de jiu-jitsu como a nossa formação para empreender. Tudo que a gente aplicou na Tauron veio daí, cara. A gente não tem faculdade, não tem nada disso. O que a gente aplicou veio da nossa experiência como atleta. Exatamente o que o Caio falou, né? Uma das coisas mais legais, a gente tá conversando com alguém que lida com comunicação de jiu-jitsu, o como era difícil você aparecer antigamente, né? Sim. E como eu trabalho muito com mídias sociais, como tem uma galera que não entendeu o novo jogo ainda, né? Como é mais fácil hoje e a galera ainda tá brigando ali por um espaço de um pet no kimono, enfim. E era uma época difícil, né? Você tinha que acreditar para valer, porque você tinha que, para você ser visto, você tinha que fazer muito bem feito e fazer por muito tempo a mesma coisa ali. Então a gente, por anos, viveu essa carreira de atleta que a gente vê a molecada aí sofrendo. Eu acho que essa vivência que o Caio quis dizer é o fato da gente hoje entregar um tatame, mas a gente já esteve em todas as pontas, sabe? Eu já fui aquele cara que entrou como um hobbyista, que se apaixonou, se tornou um atleta, depois começou a viver dando aula
e encontrou a necessidade. Então, para a gente é muito fácil entender toda a cadeia do nosso ecossistema, porque a gente já passou um tempo real em cada parte dela, né? Eu acho que essa fase de atleta, ela foi uma fase que fez a gente amadurecer mesmo, né? A gente chegou, 2 moleques, né, mano? Eu entrei no jiu-jitsu, eu tava com 16 para 17 anos, meu irmão tinha ali seus 12 anos, um adolescente ali, eu começando a chegar na juventude, e eu sei que essa época foi um divisor de águas, né? Porque é uma época que muita galera não tá levando as coisas muito a sério, e o jiu-jitsu, ele te faz amadurecer nesse sentido. Então foi uma época que eu sinto que foi muito importante na minha vida, porque eu aprendi a pagar o preço, aprendi o valor do suor ali, né? Tipo, mano, final de semana eu não vou comer ruim, porque segunda eu não quero morrer no treino, final de ano eu não quero comer besteira, porque eu vou lutar. Então o jiu-jitsu, ele formou bastante do nosso caráter, segurou a gente perto a gente está num lugar, na Zona Leste, onde que grande parte dos amigos se envolvem com coisa errada, fazem coisas erradas, e o jiu-jitsu direcionou nós num caminho muito positivo. Então, toda a parte do atleta, pô, é muito maneiro lutar, a fase que você ganha medalha, sai numa revista, isso é muito bom ali. O atleta, ele gosta, né, mano? Ele quer ser reconhecido. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu consigo fazer que nem o Caio falou ali, entender o processo que vai muito além daquelas... Eu achava que a medalha, o pódio, o campeonato era tudo naquela época. Hoje em dia, eu entendo que talvez seja a parte menos importante do processo. Exato. E é muito interessante a gente trocar essa ideia, que é uma das coisas que eu mais gosto de conversar, principalmente com amigos meus, que alguns ainda não me ouvem, mas outros já aplicam isso. A gente não está falando que você, atleta, não deve chegar lá no campeonato e não querer ganhar. Não é isso. O que a gente está passando aqui para vocês é que a medalha, ela é só a cereja de um bolo. Se você não tiver o bolo bom ali, pronto, estruturado, tu vai ser 10 vezes campeão mundial e tu não vai ganhar dinheiro com o jiu-jitsu. Então, tem que aproveitar as fases para alavancar sua carreira em outras áreas, né? E culturalmente, no jiu-jitsu, muita gente não conseguiu essa questão. É até às vezes talvez um pouco polêmica isso que eu vou falar, né? A questão de ter diploma, ter faculdade e estudar. Muita gente acha assim, beleza, eu não preciso fazer faculdade, ok? Isso não é uma regra. Para ter sucesso, realmente não precisa ser de faculdade. Mas uma coisa que você não pode ignorar é que você tem que estudar. Não necessariamente você deve estar inserido dentro de uma sala de aula. Eu estudo comunicação até hoje. A comunicação que eu fazia há 3 anos atrás não é a mesma que eu faço hoje. Se eu não estudasse, não teria crescido e não teria tido oportunidades. E às vezes eu vejo no jiu-jitsu muito isso. Talvez seja uma coisa até cultural que não foi passado muito para os mais novos, né? Se a gente for reparar, a família Gracie, que teve maior destaque no jiu-jitsu, que introduziu o jiu-jitsu para os Estados Unidos, para várias outras pessoas mais influentes. Cara, isso não se faz você sendo bom de armlock. É isso que as pessoas não entendem. Isso não faz bom você ser bom de porrada. Isso se você se faz tendo um bom comunicador, você saber conversar, você saber falar. E como você atinge isso? Estudo. Então, olhando para vocês dois hoje, vocês criaram uma super mega empresa e, pô, teoricamente, né, o mercado até então te obrigava a você ter um diploma e vocês transformaram um business de sucesso sem diploma, mas com muito estudo. É isso, Filipão? Exatamente. O Vitor, você tocou num ponto que é importante esclarecer, porque senão a galera acha, pô, então o cara não estudou e chegou lá, só que tá, formalmente não, mas você tem que ter uma preocupação de ter um nível necessário para o próximo level. Então, assim, por exemplo, quando a gente abriu a academia, a primeira academia que a gente abriu, eu não tinha um nível para ser um professor ainda. Eu era um atleta. Eu não tinha a educação necessária para liderar pessoas, para ensinar. Eu não tinha didática. Então, você tem que procurar estudar. Seja você indo atrás de conhecimento ou você colando ali em alguém que já é bom nisso. Né? A gente tinha excelentes professores próximos da gente. A gente começou a aprender como que o cara dá aula,
como que ele explica a posição, como que ele lidera, como que ele faz uma graduação, e aí você se coloca ali num nível de ser um professor. Só que, do mesmo jeito que saber jiu-jitsu como atleta não te faz saber ensinar jiu-jitsu, porque possuir conhecimento é diferente de transmitir conhecimento, saber ensinar jiu-jitsu também não te faz capaz de ser um gestor de um negócio de jiu-jitsu. Essa semana eu li uma frase num livro, até compartilhei lá no meu Instagram, que fala o seguinte: às vezes o técnico, ele vê uma empresa que oferece um serviço técnico e por ele saber do serviço técnico, ele acha que ele entende a empresa que oferece o serviço técnico, mas são coisas distintas. Então, quando a gente começou a enveredar para o empreendedorismo, né, vamos começar a levar a sério isso como a gente levava o jiu-jitsu. Teve que estudar, cara. Tem que estudar muito, tem que estudar venda, tem que estudar marketing, tem que estudar finanças, que é chato pra caramba. Não é só o que você gosta de fazer, como você falou. Armlock não vai te preparar para sair de uma empresa que fatura 10 mil por mês para uma que fatura 10 milhões. Tem toda uma trilha de conhecimento que você tem que alcançar. É legal que a gente tem, quando a gente está falando de jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é uma escola empresarial incrível, porque quando você vai vivenciando a vida empresarial e você vai olhando pelo processo do jiu-jitsu, quase tudo dá para criar analogia. Aqui a gente acaba falando muito de jiu-jitsu com a galera, porque quando a gente vai dar um exemplo, o exemplo que a gente tem de vivência ali é de jiu-jitsu, né? A gente pode. O cara tá falando exatamente como se fossem as faixas, cara. Cada faixa vai te exigir um nível. Se você não se preparar para a próxima faixa, você não consegue progredir. E na nossa carreira foi assim, né? A gente sempre sentiu e sempre olhou qual que é o próximo passo, como é que eu tenho que me preparar para ocupar esse lugar, né? E a gente, era atleta, vamos começar a dar aula. Então, o que a gente tem que fazer para ser um bom professor? Aí, quando você começa a ser um bom professor, você percebe que você não é um bom gestor. E aí você vai evoluindo. Então, os critérios do jiu-jitsu e as lições que você aprende como atleta, de esforço, de dedicação, de pagar o preço, de fazer, elas são totalmente aplicáveis. Fora que a gente tem hoje aí a internet, muitas formas de você conseguir um conhecimento muito fácil. Então, é simples, cara. Não adianta você não plantar uma semente, não plantar uma coisa e querer colher depois. Não adianta, você não vai colher. Então, nada é tão fácil quanto pode parecer assim, né? Tipo, beleza, eu não vou estudar, eu não vou fazer nada, eu vou começar a treinar e minha vida vai decolar. Eu acho que muita gente se frustra e falha na missão de viver do jiu-jitsu por entrar no jiu-jitsu simplesmente por não querer fazer uma outra profissão que ele considera ali mais difícil, né? Tipo assim, eu não gosto, sei lá, de outros ramos, aí eu vou viver de jiu-jitsu porque é fácil. E não é difícil. Eu acredito. Natural, né? O caminho de abrir uma academia é bem natural. A gente estava batendo um papo com o Melk semana retrasada e ele falou um negócio, uma coisa polêmica, né? Que, na opinião dele, não existe atleta profissional de jiu-jitsu, no sentido de que o profissional recebe para fazer o que ele faz e o atleta de jiu-jitsu paga, né? São pouquíssimas pessoas hoje que vivem de competição. Se é que tem alguém que vive de competição. Eu fiquei tentando, eu estava fazendo um texto sobre isso e eu fiquei tentando pensar se existe. Tem alguém que vive somente da luta ali, que não faz outra coisa? Cara, que não dá um seminário? Tem, mas é bem baixo. Sei lá, acho que não chega nem assim. 1, 2, 3, 4. Então, esse é o argumento do Melk. Então, é um caminho no qual o atleta ele tem que se preparar para o que ele vai ter que fazer no futuro. Ele vai ter que dar um seminário, ele tem que saber mais do que jiu-jitsu para dar um bom seminário e para ser convidado de novo. O Cobrinha mesmo falou muito a gente sobre isso, né? Eu dou meu seminário, eu não estou preocupado só em ir lá fazer o meu e pôr embora. Por quê? Porque se você não entrega uma experiência profissional, da maneira como você chega, da maneira como você trata todas as pessoas que estão ali, você não vai ser chamado de novo. O seminário legal, o cara é bom de jiu-jitsu, mas tá bom. Agora, você ser chamado várias vezes para dar um seminário no mesmo lugar, é porque você vai além, né? Então, o ponto é, abrir uma academia é um caminho quase que natural. E aí, às vezes, o cara ele espera chegar na preta, não se preparou para isso. Tá, agora o que eu faço? Não vou mais competir, estou de saco cheio de competir, já tenho minhas medalhas, vou abrir uma academia. Só que ele não é um dono de academia, ele é
padeiro abrindo uma padaria. Ele é bom de fazer pão. Ele não é bom de gerenciar a padaria. Às vezes nem isso, né? Porque o cara é bom de lutar. Mas ele não vai lutar lá dentro, ele vai dar aula, né? Exatamente. Então, esse é um dos temas mais debatidos. Teve uma frase que eu ouvi uma vez que fez total sentido para mim, assim, enxergar o jiu-jitsu como outra forma, né? O jiu-jitsu, ele realmente ainda não é um esporte profissional. Ele é um esporte amador, mas seja profissional no ambiente amador. O que você pode imprimir mais de qualidade num cenário que ainda está crescendo? Pô, posso ser mais comunicativo, posso oferecer uma aula melhor, posso fazer isso. Então, se a gente for colocar no dedo aqui quem está vivendo de competição, quem está sendo chamado toda vez para lutar, quem está dando mais seminário, são pessoas que estão vivendo do jiu-jitsu num cenário que não é profissional. É tão profissional ainda, né? Que você ganha dinheiro só para lutar. Mas eles estão lá sendo profissionais em um cenário amador. Então, a qualidade que você impõe no seu trabalho, ele vai te abrir portas, né? Então, fica muito naquela dúvida assim, eu luto o Mundial, pô, queria ganhar mais. Mas, cara, você tem ali hoje a medalha de Mundial, te qualifica para você lutar, para você dar seminário, para você fazer super luta. Mas será que você está preparado hoje para ser campeão mundial no que ele te pede após, que é você ser profissional? Talvez não, né? Uma coisa também legal de se falar, beleza, tem essa parte do atleta, com certeza seria muito legal chegar a um ponto que os atletas recebam ali e vivam por isso, mas eu acho que esse fator da gente ter que todo mundo dar aula e, enfim, acaba sendo algo positivo por um momento, porque isso proporciona um crescimento muito rápido do jiu-jitsu comparado a muitas outras modalidades, né? Tipo assim, para sobreviver a gente tem que fazer isso. E a gente faz muito bem feito. Então eu acho que nas redes sociais, por exemplo, em questão de você ter uma academia de jiu-jitsu a cada esquina, assim, dependendo do lugar, eu acho que o fato de não ter outra forma de viver facilitou o crescimento do jiu-jitsu mais rápido, porque a gente teve que se virar e aprender a fazer vídeo, aprender a montar academia. Então, assim, às vezes você está no momento que você não consegue enxergar, mas se você sair de fora, talvez isso permita com que esse momento do atleta viver só de jiu-jitsu aconteça mais rápido do que se a gente já tivesse algumas pessoas vivendo propriamente ali da luta bem, porque, de fato, se todo mundo seguir essa mesma jornada, um atleta, o professor, ele tem a função de disseminar o conhecimento. E culturalmente, teoricamente, todo mundo tem que fazer isso no jiu-jitsu, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é uma coisa negativa, o fato de a gente não ter ali a nossa elite sendo bem remunerada, eu acredito que faz parte de um processo que vai ser útil, né? Pô, a gente vai crescer muito mais rápido e vai chegar uma hora que vai ser inevitável a ponta tá sendo valorizada do jeito que ela merece. Mas é o que a gente tem no momento. Eu acredito que a gente está aproveitando muito bem o que a gente tem no momento. É assim que tem que viver? Então vamos fazer bem feito, igual você falou, né? Vamos fazer bem feito, vamos montar boas escolas, vamos ter didática, vamos fazer uma parada diferente, porque não importa, que não é o ideal, mas a gente vai fazer o melhor do que tem para ser feito agora. A gente ainda não pode se comparar como futebol, né? Você joga uma final ali, não, você já ganha um salário que, se você souber investir, muda a tua vida para sempre. Sim. No jiu-jitsu, a gente ainda está um pouco longe disso, mas comparado ao MMA, hoje, atletas de jiu-jitsu ganham mais dinheiro que até algumas estrelas do MMA, que talvez só pode lutar 2 vezes do ano e não tem oportunidade de seminário, não tem, às vezes, uma academia cheia. Cara, como que você vai manter uma família até os 50 anos ali, 60 anos dando chute igual a Muay Thai? Quem quer ficar chutando saco, dando soco em luva? O jiu-jitsu, cara, tem a categoria Master, o cara pode se embolar com outro Master ali. 50 anos dá pra lutar. Sim, e a gente tem visto, né, a gente como uma empresa que está inserida no mercado há 10 anos, a gente se obriga a pesquisar tendências, pelo menos trimestralmente. A gente está tentando entender o que está acontecendo, né? E o jiu-jitsu, ele vem numa crescente muito grande. O jiu-jitsu, ele passou de uma modalidade voltada para o físico e defesa pessoal
uma modalidade voltada para o psicológico e agora para o network, né? Então, a gente toma pancada pra caramba, a gente é tirado dos irmãos Nutella, né, do tatame. Cara, queria muito que vocês pegassem nesse ponto aí. A gente assumiu eu esse acho que a gente está criando um movimento, cara, porque a gente tem visto muita gente falar sobre academia Nutella, né, e a gente... os caras queriam bater na gente, falou, tá bom, então vamos pegar o que é positivo nisso, né? Cara, porque na verdade, assim, não existe nada de positivo na polarização entre o jiu-jitsu competitivo e o jiu-jitsu por hobby. Porque a gente vive num ecossistema onde o atleta, mesmo o que vem de um projeto social, que sim, tem uma importância gigantesca no ecossistema, mas ele sai desse projeto e ele vai voar, ele vai competir, vai ganhar nome, vai para uma academia mais estruturada. E o público que treina por hobby traz o dinheiro para dentro da engrenagem que sustenta a coisa toda. Então, a pessoa que ela vem por hobby, ela consome, ela que paga o seminário, ela que paga a mensalidade, ela que compra kimono, ela que paga o pay-per-view para ver um evento de luta casada. Então, quando a gente percebeu isso e a importância da gente agregar esse público, a gente começou a tomar essa causa, né? Porque, não dá para ficar a turma raiz, a raiz... batendo os caras são Enzo, os caras são Nutella, os caras não sei o quê, mas, pera lá, não dá. Se todo mundo for raiz, se a gente só olhar para campeão, a academia for só para guerreiro, a gente vai passar fome. Quem vive da parada vai passar fome. Então, eu pego assim, cara, quando a gente começou a trabalhar nesse mercado há 10 anos atrás, o padrão de uma academia de jiu-jitsu era um só. Ou você tinha um tatame de EVA, aquele cheiro de chulé, o kimono pendurado, a galera com a parte de cima de cada cor, sem camisa, ou aquele tatame que tinha uma lona de caminhão esticada na corda ali, com aquela lona laranja, né? E aí a gente começou a criar esses espaços mais sofisticados, né? Os espaços Nutella. Só que hoje, cara, veio um cliente nosso, um cliente que é muito amigo do Douglas, meu sócio, ele é da Bahia, veio para São Paulo, ele visitou 7 academias. 6 eram espaços nossos. Ele mandou mensagem pro Douglas e falou assim, caramba, velho, como assim? E o padrão, o padrão estético da academia Tauron, ele convida. Então, naquele padrão antigo, uma mãe que tá ali passando, ela não fica confortável de entrar ali e ver quanto que é a mensalidade para ela, ou para o filho dela, para a família. Mas agora, num espaço, com um tatame bonito, uma estética bonita, o tatame não cheira mal, tudo isso convida. Então, a gente entendeu o papel da Tauron, né? O propósito da Tauron, na realidade, sempre foi mudar a vida das pessoas através do esporte. E eu falo isso para todo mundo que entra novo aqui, né? Hoje a gente está... Essa semana a gente bateu 35 colaboradores internos e cada um que entra, eu falo, você não está entrando numa empresa que faz tatame. Você está entrando numa empresa de 2 caras fanáticos que acredita que o esporte é um hábito angular. Ele derruba uma pecinha de dominó que muda a vida de uma pessoa. E criar um ambiente convidativo faz com que novos públicos venham conhecer o poder do jiu-jitsu. Esse é o nosso trabalho, é isso que a gente faz. E aí, cara, nesse ponto, quando a gente entendeu isso, pode chamar de Nutella, pode chamar de Enzo, porque a gente sabe o efeito positivo do que a gente está fazendo ali. A gente costuma dizer que é o seguinte, quem não entender vai ser extinto naturalmente, cara, porque ele não vai ser procurado, né? E a tendência é que isso se torne... se a gente pegar e os caras falam, isso não é raiz, e a tradição? Mas o jiu-jitsu foi criado para pessoas mais fracas, foi criado para ensinar alguém mais franzino a se defender, e agora que isso começa a acontecer, que as pessoas começam a vir, tinha uma grande parte da comunidade repelindo e fazendo um bullying interno dentro do público maior, né? Que é a base, a pirâmide é uma pirâmide, o jiu-jitsu, ela funciona assim. Então, ficou muito fácil a gente escolher um lado. Sim. Não teve dificuldade, quando a gente sempre falou assim, beleza, tá chamando a gente de Nutella, tem esse público, tem esses caras, tem esses caras. Tu segue como você quer, filho. Tu escolhe. Eu tô aqui, então tá bom, pode chamar, cara, eu tô junto com eles, eu vou defender eles, vou fazer meu papel de faixa preta, que é cuidar do mais fraco, que é cuidar de quem está começando, que é cuidar de quem está chegando. Se você quiser ser o valentão e achar que isso é uma tradição, segue aí. A gente vai seguir melhorando nossos espaços para que mais pessoas cheguem ali para treinar, para que a nossa comunidade cada vez cresça mais, que mais pessoas possam viver do jiu-jitsu
e tá bom, pode ficar com a pose. Porque é o seguinte, aí tem outro cara que fala, vocês só vendem tatame pra Playboy. Cara, eu tenho tanto caso de cliente que fala assim, mano, eu comecei um negócio simples, uma garaginha de casa assim mesmo. Fui trabalhando, fui crescendo e, mano, passou 2 anos, eu vou comprar meu primeiro tatame, um tatame chique por aqui, e depois receber o retorno. Cara, minha academia tá crescendo muito depois da reforma. Ou seja, não tem problema você começar um negócio simples. A Tauro não tá falando que jiu-jitsu é coisa de playboy. O problema que a gente conversa, Vitor, é um cara que trabalhou 20, 30, 40 anos no mesmo lugar e não apresenta melhoria nem crescimento. De mentalidade. De mentalidade estrutural. Isso fala, pô, como é que pode? Vamos imaginar um atleta, você treina há 40 anos, você não aprendeu jiu-jitsu, você tem um negócio há 40 anos, você continua com a academia sem estrutura, suja, passando dificuldade para pagar suas contas, sem metodologia, e aí você quer usar isso como uma desculpa de que você é raiz e que esse é o certo. E aí você prega isso e pessoas entram aí dentro e às vezes elas têm aquela experiência de achar que aquilo é o jiu-jitsu. Não, a Tauro não vai apoiar isso. Sua muleta é de que, pô, eu sou raiz, eu tatame aí é de Nutella. Porque na realidade você ainda não consegue ter uma estrutura assim. Mas a mudança, ela começa na mentalidade, como o Caveira falou. A gente tem clientes que mandam mensagem, pô, o cara tem uma academia super simples, ele fala, meu, um dia eu vou ter esse tatame. O cara tá se preocupando em estudar, em se desenvolver. A gente fez um post mostrando uma academia muito bonita que abriu. Inclusive, quem abriu essa academia, eu tô para postar um vídeo polêmico, mas o cara é faixa branca e vai ter muito cara raiz querendo me bater, porque o faixa branca abriu a academia. E... Caraca, que maneiro, cara. Exatamente. Pô, ele tem um sócio faixa preta também, tá? Mas postamos, a academia é linda, muito bem estruturada, é um trabalho muito profissional. A Kira foi na inauguração porque eles fizeram uma mentoria com ela antes de abrir. E aí, cara, tem quase, deve ter uns 800 comentários na postagem, dividido. Metade tá elogiando, pô, parabéns, irado, estrutura, e metade batendo. Pô, e aí, pode treinar jiu-jitsu aí? Pô, mas pode suar? E aí você entra e vê, né, que na realidade essa mentalidade é uma âncora na vida do cara, porque você entra no perfil dele, tá ele lá num tatame precário, com meia dúzia de alunos, né? E pô, quando ele vê uma postagem dessa, ao invés de ele admirar, de ele almejar, ele fica com raiva, ele na verdade entra numa defensiva e, pô, isso não é para mim. E a partir do momento que você comunica que isso não é para você, já era. Já era, né? Tem uma frase do Henry Ford que fala, né? Se você pode, que você não pode, você tem razão nas duas situações. Pô. Exato. E eu vejo que isso é muito essa questão de mentalidade, né? Cara, eu penso assim, se a pessoa ela não quer algo bom para ela jamais vai querer algo bom para a pessoa que tá ali. Se tá todo mundo feliz naquilo ali, então tá bom. Não tenho a ambição de crescer, né? Mas eu já estava até para fazer um vídeo sobre isso, que é a questão também do marketing, do estudar e do investir em si próprio, né? Que às vezes alguns atletas, eles comentam muito reclamando às vezes, eu não tenho atenção, ninguém fala sobre mim, eu não tenho isso, não tenho patrocínio. Mas se você parar para fazer um estudo de caso rápido sobre o atleta que está falando isso, nem ele fala dele, ele foi lutar, ninguém sabe, ele ganhou, ninguém viu, e ele não investe em si próprio. Cara, o marketing é para você atrair mais olhares e ganhar oportunidade com isso. Você tem que olhar e ver assim, quem são os gigantes do mercado da vida assim, que estão ganhando dinheiro. Vamos botar aí o mercado de refrigerante, tem a Coca-Cola. A Coca-Cola já é gigante, todo mundo conhece a lata vermelha. A lata vermelha investe mais de 1 bilhão todo ano com marketing. As academias gigantes separam uma parte do marketing. Os atletas que são destaques investem no marketing, porque você não vai investir. E eu olho de outra forma também. Eu vejo como investimento na minha própria carreira. Eu estava conversando com um cara, amigo meu, 5 vezes campeão mundial na faixa preta. Ele tem 2 filhas, agora que estão competindo pra caramba. Ele falou assim, Vitão, às vezes eu fico olhando e pensando, a minha filha, ela nem faixa preta é. Ela já tem mais conteúdo
Já tem mais foto e vídeo de todas as lutas dela do que eu tenho da minha faixa preta, que eu fui campeão mundial. A galera fica reclamando, mas se na minha época, que eu tava lutando, ganhando de todo mundo, eu tivesse profissionais para eu investir, tivesse isso sendo falado, cara, eu ia investir. Eu ia realmente pagar para investir, para agregar valor na minha marca. Porque hoje eu olho minha academia, tem lutas emocionantes que eu fiz, mas só tá na minha memória. Eu não posso mostrar para a galera. Não tinha vídeo naquela época. Poderia ter comprado foto, não comprei. Então, o investir em si próprios deve ser sempre prioridade. Isso não é só sobre marketing, mas é sobre quem você quer se tornar. Para você ficar bom de jiu-jitsu e ser faixa preta, você tem que dedicar 10 anos, talvez, da sua vida, treinando, estudando para você ter técnica boa. Isso vai para todos os outros setores da sua vida. Você quer ser mais reconhecido? Você tem que investir em marketing. Você quer ser mais inteligente? Você tem que estudar, né? Não, pode falar. Isso é puramente Ctrl-C, Ctrl-V no que é o jiu-jitsu e o que é em qualquer outra coisa que você for se desenvolver, mano. Você seguiu a mesma linha de raciocínio para qualquer coisa que você queira aprender, que você fez para aprender jiu-jitsu, você vai conseguir ficar bom. Sim, e é o que o Caveira falou sobre você plantar para depois colher, né? A molecada, às vezes, pô, eu recebo muita molecada chamando, pedindo patrocínio. E como que você lida com isso, Caio? Como é para você? Então, imagina o seguinte, você, por exemplo, Vitor, qual seria a possibilidade de você conseguir um patrocinador na época que você começou, sem você ter mostrado o seu potencial de engajar, você chegar e falar assim, pô, me patrocina aí. Pô, me patrocina aí porque eu sou maneiro. Baixa porque, demais. na realidade, cara, eu vou falar uma coisa fria, que é uma máxima de vendas. Ninguém tá nem aí para você. Bom, se você quer vender, comece a entender que ninguém tá nem aí pro seu problema. A pessoa pensa no que interessa para ela. Então, para você vender, seja um produto, seja o seu trabalho, você tem que imaginar o que conta para a pessoa. Você fala na linguagem dela. Então, hoje, para a pessoa poder se vender, ela tem que mostrar que ela tem valor para aquela marca. Né? O Caveira pegou um patrocínio, pô, ele nem estava procurando patrocínio. Ele começou o Instagram dele, começou a dar as aulas lá, professor Caveira, e começou a engajar e ele pegou um patrocínio. Nem foi atrás. Mas o que a marca vê? Pô, o moleque faz um trabalho diferenciado, tá alcançando gente pra caramba. Não tem mundial na faixa preta. E nem quando eu ganhava tudo nas coloridas, eu tinha nunca ganhei um kimono de nenhuma marca. Porque a gente não tinha essa visão. A pessoa às vezes acha que a medalha dela vai comprar patrocínio, mas não compra, porque medalha não muda. Por exemplo, eu para Tauro, muda alguma coisa na medalha? Não muda. Muda o quanto essa pessoa associada à minha marca vai somar comigo. Entendeu? Então, para vender, você não pode chegar com um argumento que fala de você. Pô, irmão, compra isso aqui porque eu tô precisando, porque isso aqui... Não, liga só, deixa eu te mostrar como que eu vou somar contigo. Como que eu vou fazer... Aí o ouvido da pessoa abre. Pera lá, agora tá falando minha língua. Então, eu acho que o atleta que ele quer ter patrocínio, ter visibilidade, eu acho que não que não seja importante o campeonato, é muito importante a medalha, mas não é o todo. Ele vai ter que aprender como se posicionar, como postar, como engajar, como tratar as pessoas. A gente já viu muito isso. Ou, às vezes o cara ele é atleta, ele acha que, tipo assim, pô, eu sou atleta, eu não preciso tratar bem o cara, ele passa direto, e às vezes ele faz pouco caso de um faixa azul ali, de um faixa roxa, que é dono de uma empresa que poderia patrocinar ele, ou que é dono de alguém que poderia, né? É um network que ele não dá valor, que ele acha que ele não precisa. E depois que você amadurece, né, quando eu olho lá atrás, eu vejo quanta oportunidade que eu perdi, porque no jiu-jitsu, cara, você pode se achar o mais foda do mundo ali no tatame. Todo mundo ali é mais foda do que você em pelo menos uma coisa. Você tá se achando, porque eu sou brabo do tatame, rolei com aquele cara aqui e desci a lenha. Aquele cara ali é um cirurgião fudido, que você não faz metade do que esse cara faz no dia dele. Só que você, tá se achando o rei do mundo porque você é melhor do que ele no jiu-jitsu. Então, o ambiente do jiu-jitsu, você tem que entender que, você ser bom no jiu-jitsu tem que ser uma ferramenta
para você alcançar pessoas que são boas em outras coisas. O meu sócio hoje, o Douglas, foi meu aluno, Caraca, faixa branca. Pô, e a Tauron tá onde está hoje, uma boa parte por causa dele. Ele que entrou e assumiu o comercial. Então, dentro do network do jiu-jitsu, eu achei alguém que foi um dos grandes responsáveis para mim estar onde eu tô hoje. Entendeu? Eu falo brincando às vezes quando olho para trás, né? Que quando você é novo, o ganhar o campeonato, ele acaba subindo um pouco o seu ego, né? O atleta, ele tem que ter ego, cara. Tem que ter ego, isso é natural, isso não é errado. Não dá para você não ter um ego e um amor próprio ali por acreditar que você é bom, porque senão você não consegue ganhar, né? Você tem que ir na competição achando que vai matar lembra aquele cara que a gente passava o carro e se achava melhor? Na hora que nós saímos da academia, nós ia pegar o ônibus e ele saía com a BMW dele indo para casa, né? Ele era um cara que estava muito melhor do que a gente, né? E a gente estava se achando melhor do que o cara. Eu acho que quando a gente fala, pô, o game é muito mais fácil hoje, se o cara prestar atenção, como ele tem acesso a redes sociais, a como ele consegue começar a carreira paralela, vamos imaginar, a carreira de atleta paralela a uma carreira na internet, é muito mais fácil o cara entender como é que se joga, né? Que não tá mais só ligado a uma foto no pódio, que nem o pessoal, pô, me patrocina, eu vou colocar um patch da Tauro no kimono e aí eu entro no Instagram do cara, um monte de foto de pódio. Aí eu fico pensando, quantas pessoas vão chegar até mim por causa dessa foto com o meu pet escondido numa foto pequenininha atrás do kimono dele. E eu, pô, já que você não começou a entender como é que é o jogo, aprender a dar sua opinião, fazer conteúdo, ajudar as pessoas, tem muita gente fazendo um trabalho que nem luta, que faz um trabalho que dá muito mais visibilidade do que... A internet é uma das formas, né? Mas o atleta entender que ele não está jogando uma carreira unicamente ali de jiu-jitsu contra jiu-jitsu, ele está jogando uma carreira fora também. Porque você pode estar perdendo espaço com um cara que nem é tão bom quanto você, que compete ali, que nem ganhou tanto, mas que se posiciona melhor, que tem uma imagem de marketing melhor, que tem contatos melhor. E ele, inevitavelmente, é que nem meu irmão falou, ele gera mais valor para as marcas e ele vai ter mais atenção que você, né? Mas o fato isso acontece também porque aí a gente vai jogar um pouco de culpa também para muitos treinadores que valorizam apenas a medalha ali, né? E aí eu coloco, pô, quando você é novo, você precisa de alguém para direcionar você ali, né? Para que se você não tem alguém cuidando da sua carreira como atleta, é muito fácil você investir toda a sua energia na única coisa que você acredita. Então cabe muito a quem está ali, os líderes de equipe, os treinadores de lugares que focam em competição, instruir, principalmente quem é mais novo, pô, beleza, é isso daqui, ó, você tem que treinar muito, fazer tudo, mas eu vejo o Melco falar muito isso, mas, mano, isso dá 3, 4 horas do seu dia, meu. O que você vai fazer com as outras, pelo menos 4 horas, que seria um dia normal de trabalho? Você não vai estudar, não vai aprender o inglês? Porque quando a carruagem passa, tem uma oportunidade para ir para a América, sei lá, dar aula, dar um seminário, quem fala inglês aí? Putz, fulano fala, fulano não fala, você perdeu. Você não estava preparado. E essa oportunidade passa sem avisá-la. Não vem preparado. Eu vou chegar daqui a 2 meses. Ela passa eu vou esperar você aprender. Vou esperar o cardume passar para mim começar a iscar aqui a isca no anzol. Já foi, irmão. Até se arremessar, passou. Então não importa a faixa. Eu acredito que você é faixa branca. Você pensou que vai ver de jiu-jitsu, já tem que pensar num plano de carreira completo. E lutar é só um dos pilares que você tem que começar a forjar aí. Sim. E falando da Tauron, assim, quando que vocês começaram a ver que o sonho dava certo? Porque eu vi um post, acho que foi o do Caio, do Felipe, eu não lembro, que eram só vocês dois para fazer tudo no início. Como que foi essa loucura, cara? Atender telefone, postar, ir lá, fazer o tatame, caraca. Cara, foi uma fase difícil. Eu acho que todo empreendedor que começa do zero, né? A Tauron, ela nunca teve um aporte, nunca teve um investidor. A Tauron, ela começou no orgânico, né? O primeiro tatame que a gente fez foi o primeiro dinheiro que a gente teve, e desse dinheiro a gente comprou a primeira parafusadeira e ela cresceu assim, organicamente. E eu acho que todo negócio começa assim, cara. No começo é o exército de um homem só, né? Ou de 2. É a gente fazendo tudo, a gente, ligando. E eu acho que a virada de chave, né, que dividiu o autônomo do empresário, é ele começar a dividir o bolo. É entender que, assim, se eu dividir o bolo, eu vou pegar uma fatia menor.
Só que eu consigo transformar esse bolo num bolo maior. E uma fatia menor de um bolo maior é maior do que uma fatia grande de um bolo pequenininho. Então, o que a gente começou a fazer foi, num primeiro momento, colocar pessoas melhores do que nós, no que nós não éramos tão bom. Como eu te falei, né, eu agreguei meu sócio que assumiu o comercial enquanto eu estava na operação. E aí você vai cada vez mais agregando pessoas, né? A minha irmã Karen, na época, né, eu era muito imaturo na parte gerencial, né? Pô, eu era atleta e, pô, imagina, um atleta tocando uma empresa. Então ela veio com uma bagagem muito boa, me ajudando na parte de processos, de planilhas, de orçamento. E, como eu te falei, a gente com a preocupação de correr atrás para aprender, pô, eu não me sentia bem não sabendo. Sim. Então eu sempre quis aprender tudo antes de pôr alguém. Então eu fui vendedor antes de ter um vendedor, eu fui financeiro antes de ter um financeiro, né? Eu fui instalador antes de ter equipe de instalação. E depois, cara, você passa por uma fase que, às vezes, o autônomo ele até vai nessa fase de terceirizar o que ele não gosta, o que ele não é bom. Mas quando você chega num nível ali que você já tem 10, 15 pessoas contigo, você começa a ter que delegar o que você é bom. E isso é difícil. Então eu, como um cara que me considerava o melhor instalador do mundo, cara, eu sei fazer isso muito bem. Consigo entregar o tatame mais bonito do mundo. Só que não dá para me ficar entregando tatame se eu quero escalar uma empresa de nível mundial. Então eu tenho que botar alguém no meu lugar em uma coisa que eu sei que eu sou bom. Acho que isso é um desafio, né? E foi o que a gente foi fazendo, né? Que foi a empresa foi tomando corpo, tomando volume. Hoje, quando eu vejo os números da Tauron, às vezes eu me assusto, né? Eu acho que se eu, Caio, voltasse no passado, né, pro Caio lá com uma furadeira na mão, fazendo um tatame por mês, e falasse assim, irmão, você vai fazer uma média de 45 projetos por mês. Cara, você vai instalar 40 mil metros quadrados de tatame por ano. Cara, se eu ouvisse isso, talvez sabe essa empresinha de tatame aqui, ó, você vai chegar num ponto ali, ó, que você vai estar faturando valor que você não imagina. Eu não ia acreditar, porque a gente não... Você falar assim, pô, a gente já via lá atrás... Fala aí, Fê. Não via nada. Acho que por várias vezes a gente menosprezou o tamanho que a Tauron poderia ser, sabe? Sério, cara? Você imagina que o próximo passo é grande, mas às vezes é maior, né? Não menosprezar de achar que não vai dar certo, mas menosprezar, tipo assim... Você imaginar que é o teto e quando você vai ver, você já arrebentou o teto e tá no próximo andar já, sabe? Isso foi muito legal, acho que em todas as áreas, né? Na área de desenvolvimento, a gente ter... contando uma história, uma vez a gente instalou um dos primeiros tatames que a gente fez, né? Ele já era, pra época, já era bonito e a gente ouviu de uma pessoa, ele é legal, mas ele escorrega, não é feito para luta, né? Esse tipo de material não é legal. Na época a gente não tinha nosso material, a Hexafibra. Sim. E aquilo bateu no ego como para um guardeiro uma passagem de guarda, sabe? Era assim, cara, era um dia muito especial. A gente estava reformando a academia do nosso mestre, que é o Casquinha. E, cara, a gente botou o coração no negócio. Tá, também ficou lindo, mas era uma lona comum. Era uma lona comum, né? Essas lonas que pode caminhão e tal. E eu tava muito feliz. Eu tava, sabe quando você tá em êxtase, pô, tatame e tal, inauguração. Que da hora, lotado, né, Tia? E aí, pô, na época... Eu falo, não tem problema, acho que não tem problema falar. Não. O Fábio foi lá na inauguração, né? Eu não acho que tenha falado por mal nem nada. E, cara, eu sentei do lado dele no sofá para falar que, pô, fiz o tatame, tô criando uma empresa e tal. Ele falou assim, pô, tatame assim é legal, mas escorrega. E, cara, aquilo pra mim, cara, tem um peso que eu fiquei fora de personalidade ali. O resto do... Só que assim... Explodiu. A Hexafibra nasceu nesse dia, dentro da minha cabeça. Só que ela era uma impossibilidade naquela época, em todos os sentidos possíveis. Financeiramente falando, em termos de network, eu não tinha nada que me capacitasse de desenvolver um material próprio para jiu-jitsu. Desse evento para o nascimento da Hexafibra tem um gap de anos ali, né? Mas na nossa cabeça ali, como objetivo, ele nasceu ali. Por várias reuniões, vários debates de um sonho, eu acho que tem duas coisas, né? A Hexafibra tem como empresa, tem como você prever o futuro ali, né? Tipo assim, ó, o futuro, o que as empresas vão estar fazendo é isso. A Hexafibra é uma das coisas que eu posso afirmar que a Tauron criou uma coisa que daqui 20 anos no jiu-jitsu vai ser como óculos aviador para quem usa um óculos, sabe? A gente criou uma coisa que ela é muito à frente. E com o tempo a galera vai entender que a Hexafibra é a lona para o jiu-jitsu.
Não tem outro material que foi feito com tanto carinho, com tanto preparo, com tantos anos de estudo, com uma equipe enorme envolvida para criar uma lona ali que não queima a pele. Tem muito material do jiu-jitsu que ele é abrasivo. Acho que vou dar o contexto, né, Vitão? O que acontece? A gente escolheu ir numa contramão. A gente faz meio isso, né? A parada do Nutella. A gente é muito prático, né? Eu e meu irmão, a gente é bem prático no que realmente é correto e no que funciona. Quando a gente foi desenvolver um material, né, que eu cheguei no nível de ter dinheiro para investir num material e para desenvolver o projeto, existe já um material que é aquela palha de arroz, que é aquela lona tradicional da Olimpíada, né, aquelas placas. E, cara, a primeira coisa que o time de desenvolvimento falou, pô, vamos fazer igual a da parada. Aí eu comecei a falar, vamos entender por quê. Né? Vamos questionar. E aquele material, ele foi o seguinte, imagina que você tem a palha de arroz trançada, que era o tatame tradicional japonês, né, natural, feito de palha mesmo. Ele cria um aspecto trançado. Quando a turma foi trazer para o sintético, não quiseram bater de frente com a tradição. Então, pô, vamos trazer copiando o desenho da palha. Eu falei para o Caveira, isso não é a cara da Tauro. A gente vai fazer o contrário. Por quê? Porque aqueles riscos, eles desenham como se fosse uma lima. Sim. Então, primeiro, trava em uma direção só, na perpendicular dos riscos, e na outra ele desliza. Você não tem uniformidade na aderência do seu pé. Segundo, queima a pele. Pro judô, nem tanto. Pro jiu-jitsu queima muito. Queima a cara, queima o nariz, queima a pé. E querendo ou não, uma queimadura, um machucado, além dele te incomodar, é uma entrada de bactéria. Exato. Então, não era funcional. Então eu falei assim, não é funcional. Vamos pegar uma página em branco, amassa isso aqui, pega uma sulfite. O que uma lona, que um material de jiu-jitsu precisa, que é onde o Caveira tava, né? Então a gente começou, colocar beleza. O que um material de tatame precisa ali? Ele não pode escorregar demais, mas também ele não pode ser tão abrasivo a ponto do cara sair todo ralado. Vamos chegar no meio termo aqui, E aí, nisso daí é muito experimento, né? Dá errado, volta, porque você tem o pé seco, você tem o pé transpirando, você tem o suor. Então, você tem que trabalhar variáveis. Beleza, ficou bom, mas seco. Que nem, por exemplo, uma lona lisa, aquela brilhosona. Se você treinar nela com o pé seco, é maravilha, parece que gruda. A partir do momento que você tem um fio de suor, cria-se um filme igual um pneu liso. E aí você tem uma aquaplanagem do seu pé em relação à superfície. Vai embora, você vai se machucar. Então, uma lesão muito alta, né? Aí a gente criou os hexágonos, que fazem o papel, né? Os sucos fazem o papel de parar a água no meio do caminho e dar aderência para o pé. E a ideia seria criar um desenho que ele trava em todas as direções igual. Então eu tenho uma trava homogênea, só que se eu tentar rotacionar o pé, ele rotaciona. Por quê? Porque o escorregão linear, ele não é bem-vindo. A gente não faz esse movimento no jiu-jitsu. Você faz, por exemplo, para derrubar alguém varrendo o pé, mas seu pé está leve. Seu peso está na outra perna. Você não faz nenhum movimento que intencionalmente você põe peso e desliza. Tanto que você vê muito atleta se machucando, caindo para apoiar a mão no chão e o braço deslizando. Aí o ombro vai embora. E uma das coisas que a gente questionava, o fato do material mais popular travar mais numa direção que na outra. Porque na hora da luta, você tem uma memória motor. Você acostuma com o tatame e você sente o quanto ele trava e aí você coloca seu peso e sua pressão para não escorregar. Só que quando você tem um tatame que ele escorrega com pressões diferentes, e você está numa luta, você não sabe se você vai pisar o seu pé na direção que tem a maior trava ou que tem a menor trava. E é nessa que muitas vezes você está o tempo inteiro apoiando a mão, você criou a memória motora da luta ali de uma trava X, de um peso X, e aí depois você apoia a mão na outra direção que ele escorrega mais. E a hora que o atleta toma aquele susto, como ele tivesse pisado num sabonete, né, numa área que escorrega mais. Então a gente criou uma superfície que ela trava no movimento linear, mas ela deixa você rotacionar. Aí, cara, outras coisas, teste de abrasão, quanto tempo ele aguenta o atrito do kimono. Mas, num resumo, a gente juntou a nossa experiência de atleta e professor, como atleta em relação a conforto, como professor em relação a praticidade de limpeza, porque a gente limpou tatame pra caramba. Então eu sei que um professor, muitas vezes tem 5 minutos de uma aula para outra para higienizar o tatame. A importância da higienização, por isso que a gente botou aditivo antimicrobiano na fórmula, que, para muita gente foi absurdo, que frescura, colocamos. E para você entender,
não é que a lona ela é imune a bactérias, mas a bactéria ela sobrevive menos tempo na lona da Tauro, como se fosse uma máquina hospitalar ali, que foi feita para um ambiente que tem que ter higiene e limpeza. Sim, o cara vai ter que limpar, qualquer tatame tem que limpar, isso é inevitável, mas ele vai ser mais fácil, né? E aí a gente juntou esse nosso know-how com um know-how que a gente não tinha, que é a parte química e física. Então a gente juntou um time, né? A gente juntou um time muito forte, né? De pessoas que têm conhecimento técnico, pessoas que passaram por empresas de desenvolvimento de outros calçado, bola de basquete, chinelo. Então a gente pegou gente boa na parte técnica, juntou com a nossa obsessão de chegar num resultado legal e botamos dinheiro na parada. O que aconteceu? Brevemente, a gente fez tudo isso, foi 2 anos de desenvolvimento, gastamos um dinheiro gigantesco e não havia como prototipar muito bem. A gente tinha muita ideia, mas a parada você tem que rodar de uma vez. Então a gente rodou a grana toda de uma vez, montamos um tatame de 100 metros quadrados de teste, botamos 20 negros para treinar e ficou muito áspero. Machucava, queimava a pele, tanto quanto ia passar, porque o mercado, o produto que já existe no mercado, que é considerado olímpico, já é assim, ia passar. Só que aí a gente, sentou e falou, não, vamos resetar. Aí, voltamos do zero e dar investimento de novo, e a gente chegou na X. Acho que isso que o Caveira quis dizer quando ele falou que a gente criou um material do futuro, porque é um material que ele nasceu para parada, ele foi criado ali literalmente em laboratório, né? É o Mica Galvão do tatame. Né? Eu acho que para encerrar o que eu ia falar, tipo assim, tem uma galera que tá olhando pro passado, tá ligado? Tipo assim, tradições boas devem ser mantidas, tradições que não são boas têm que ser melhoradas. E tem a galera que talvez esteja pegando pega a onda. Eu acho que um dos propósitos da Tauro, quando se fala em tecnologia, é pensar o que vai ser o jiu-jitsu daqui 10 anos, daqui 20 anos. O que a gente consegue trazer desse futuro para agora, né? E é o que a gente tem feito em todos os aspectos ali. Desde comportamento, de como uma empresa de tatame deve se comportar perante uma comunidade. A gente não é 2 aproveitadores que viu o dinheiro ali e não tá nem aí pro jiu-jitsu, tá vendendo tatame, a gente tá dentro. A gente ensina sobre gestão, ensina sobre tatame, cria os melhores materiais e a gente quer trazer o futuro para agora. A gente não quer ficar vivendo na tradição, treinando na falha de arroz do passado, treinando no aluno. Não, o que a gente consegue trazer de inovação em todos os aspectos de comunicação, produto, tratamento ao cliente, de como o jiu-jitsu vai estar aqui 10 anos, a Tauro quer estar tentando fazer isso agora e melhorando. Então, acho que essa capacidade de inovação, eu acho que é um dos grandes segredos que é o famoso Kaizen para a área empresarial e a postura de um atleta que tem que estar sempre buscando melhorar e entender como estar à frente dos outros atletas que ele está competindo. Irado. Outra parada que eu queria que vocês contassem, assim, qual foi o momento assim mais mágico da Tauron quando vocês pegaram uma grana pelo trabalho, conseguiram pagar tudo e sobrou uma grana e você olhou para olhou para o outro e falou assim, tá dando certo. Tipo, como que foi esse momento? Cara, eu acho que tem vários desses momentos, né? Porque lá no começo, muito pouco era muita coisa, né? Para quem estava acostumado a não ter... Porque, como atleta, a gente não tinha nada, velho. Se eu queria, às vezes, sair com uma menina no final de semana, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tava com 17 anos, eu ainda era atleta. Cara, eu tinha que pedir R$50 pro meu pai para ir levar ela no shopping, porque não tinha de onde vir grana. Então, mesmo no começo, o primeiro tatame que eu fiz, cara, eu lembro até hoje, eu conto essa história, né? Primeiro não, teve o nosso, um dos primeiros. Eu fiz no favor, né? Porque a gente começou assim, a gente começou na camaradagem, porque a gente fez um tatame na nossa academia, ficou muito bem feito, e a galera ia lá, a turma, colega, falava, faz na minha, o meu lá é de EVA, o meu é zoado, e a gente começou a fazer na camaradagem. E aí eu fiz para um amigo, cara, e ele chegou lá no final, né? Ficou maneiro, tal, não sei o quê. E ele catou um dinheiro para me dar, velho. E eu, não precisa, Não, pega aí, me deu. Aí eu lembro que eu pus do bolso, eu tinha visto que era nota de 50, né? E eu ficava conversando ali na roda com eles e tentando contar o dinheiro no bolso, tentando contar quantas notas eram, né? Eu acho que era R$1.000 na época. Na mesma semana eu já meti uma tatuagem, já torrei tudo, né? Visão de empresário zero.
Então, eu acho que assim, teve vários momentos, não foi um momento só, né? Teve do comecinho ali, quando você pô, tirar uma merrequinha no mês, já foi, pra gente já foi fascinante, até hoje, cara, a gente poder estar oferecendo uma condição melhor, né? Eu já tô com 3 filhos agora, o Caveira tem 2, então você poder ver o quanto o esporte te proporcionou, né? E como mais pessoas estão participando disso que é o seu sonho, acho que isso, cara, isso é muito bom, porque é legal você ser atleta, como o Caveira falou, né? Mas a carreira do atleta e o caminho do atleta é um pouco sozinho, né? São poucas pessoas que participam. Quando você empreende, cara, e você vê que, tipo assim, pô, 30, 40 pessoas tiram sustento de uma coisa que começou lá atrás e você vê o poder que isso tomou, como vidas dependem disso, eu acho que isso é muito mais recompensador do que propriamente uma coisa sua, sabe? Tipo assim, o meu salário do mês, a minha retirada de lucro. Eu acho que você vê um negócio e a gente sempre teve isso, né? A gente sempre teve esse eu e o Caveira, a gente não é os caras assim que olham muito para grana. Pouquíssimo. Tanto que assim, a gente teve que aumentar o que a gente tirava por conta de um conselho externo, né? De um mentor, de um consultor que falou assim, pô, como assim? Pô, como vocês têm uma empresa faturando isso e tira isso? Pô, não tá errado. Então, a gente sempre focou em crescer. Pô, vamos crescer a empresa, vamos fazer mais tatame, vamos pá. E eu acho que esse é o certo. Se você foca muito no dinheiro, você toma decisões erradas. Quando você foca na marca e na construção de algo no longo prazo, você toma decisões corretas, porque você sacrifica o curto prazo em prol do longo. Já fiz isso muitas vezes. Pô, caramba, esse cara aqui, pô, ficou ruim isso aqui. Se eu for lá para consertar, eu não vou ganhar nada, eu vou trabalhar de graça, eu vou pagar para trabalhar. Mas é o correto. Aí você vai lá e faz, e daqui a pouco esse cara abre outra academia contigo, te indica para um monte de outros, né? Isso você só faz se você não olhar o dinheiro de agora, se você olhar no longo prazo. O legal é imaginar que, beleza, a carreira da atleta é legal, mas ela para ali, né? O momento, você precisa estar fazendo para ela existir, né? Eu gosto de olhar para trás e imaginar, tipo, mano, se eu saísse daqui hoje, o negócio ia continuar, não depende mais de mim, tem muita gente capacitada, é uma maneiro, parada, é um organismo que vive sozinho, isso é irado demais de você imaginar. Experiência do ano passado. A gente ficou por 2 meses fora e ninguém nem mandou mensagem, a gente ficou até, caramba, cheguei aqui, ninguém nem tava lembrando mais de mim, o negócio continuou. Será que tá tudo bem? Bem? Caramba, eu falei, mano, ninguém tá com saudade, né? Isso é muito legal. Caio, a questão de incentivar, né? Eu conversei com o Guilherme Mendes, ele me disse que a nova escola dele, ele investiu $1 milhão. Eu fiz uma viagem para casa de um amigo, eu vou até jogar um vídeo novo no YouTube, ele investiu $500 mil. E fora o faturamento altíssimo. Quanto que a Tauron fatura hoje? A termos que você pode falar para incentivar a galera e a galera ver que o esporte realmente ele está crescendo e está ajudando a desenvolver outras carreiras, outras pessoas, para que esse projeto no final, jiu-jitsu, esteja num patamar maior como outros esportes. Quanto que vocês faturam hoje? Eu vou falar, eu sempre tive faturamento como, eu falo que faturamento é ego, né? Porque ele não diz muito, mas a Tauron, ela tem crescido 30% ao ano, então a gente é uma empresa que dobra quase, praticamente a cada 3 anos. Hoje a gente já atingiu um faturamento de 1 milhão, 1 milhão e 100 por mês, então já é impressionante, mas para nossa visão de empresa ainda tá pequenininho, né? A gente ainda porque a gente enxerga, Vitor, que a Tauron, ela a grande meta da Tauron é se tornar a referência mundial absoluta. Mesmo para quem não tem um tatame nosso. Exatamente. Então isso tá ali na parede, né? Não dá para mostrar agora, mas a gente quer se tornar referência absoluta mesmo para quem nunca pisou no tatame. Porque isso é diferente. Você ser referência para quem usa é fácil. Você ser referência para quem não usa é porque você é muito bom no que você faz. Então, tá pequeno, né, Fê? Falei. Eu parei de colocar teto.
Depois que a gente rompeu algumas barreiras, eu parei de colocar teto, porque eu percebi que dá para crescer muito, que dá para somar muito. E o nosso propósito é influenciar pessoas através do esporte. Então, isso é infinito, cara. O tanto de gente que tem no mundo aí, o tanto que dá para crescer, o tanto que dá para trazer algo positivo para o nosso esporte. Então, eu acho que isso vai continuar depois da gente. Então, assim, eu colocar um número final aqui agora é a coisa mais limitadora que eu poderia fazer para o que é a Tauro. E como eu te falei no começo da nossa conversa, aqui a gente usa, é claro, a gente usa conceitos de gestão que são universais em geral, mas a gente adapta muita coisa do jiu-jitsu para cá. Inclusive, a gente tem tatame aqui na fábrica, né? A gente tem aula de jiu-jitsu dentro da empresa. Uma boa parte do nosso time treina jiu-jitsu, começou a treinar depois que entrou na Tauro. Não é obrigatório, porque eu não posso obrigar, senão eu obrigava, mas a gente incentiva muito essa parte da prática do jiu-jitsu e muito da metodologia aqui de meritocracia, de como as pessoas avançam e crescem na medida que elas contribuem, ela vem do jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu é um esporte muito meritocrático, né? Quando bem aplicado. Não dá para você mentir jiu-jitsu, não dá para você... Tem alguns lugares que você consegue mentir que você é bom, você consegue enganar. No jiu-jitsu, cara, você pode falar, pode fazer o que for. Na hora que botar a mão no kimono, cumprimentar ali, o que você tem será mostrado, né? Então, a gente aplica muito disso aqui na Tauro, a nível de reconhecimento do time, de meritocracia, né? De quem contribui, ter espaço para crescer. E eu acho que isso, cara, você vai ouvir de qualquer gestor que tenha o mínimo de bom senso. O resultado excepcional de uma empresa nada mais é do que a soma de um resultado excepcional individual. Então, se você tem uma empresa boa, é porque você tem gente boa. O resto é só parede e cimento. Você tem que ter gente boa. E gente boa depende de incentivo e depende de motivação no sentido de reconhecimento. Né? E o reconhecimento não é só financeiro, não. É reconhecimento financeiro, óbvio, conta pra caramba, mas é reconhecimento público, é reconhecimento de capacitação, né? São vários pilares que fazem uma pessoa se sentir bem. E hoje a gente tem uma rotatividade mínima aqui. A turma entra para ficar. Eu faço o processo seletivo, Vitão, que, para você ter ideia, tem um processo que a gente já está na terceira rodada de processo. Eu pego 200 pessoas, eu entrevisto de vídeo, né? Na verdade, a primeira fase não sou eu que faço, são entrevistas de 15 minutos. Mas a segunda fase na empresa eu faço pessoalmente, daí a gente cai para 3 pessoas, faz teste prático, e às vezes eu termino o processo, Vitor, e não coloco ninguém. Caio, trabalhão do caramba, volta, divulga de novo. A gente pega mais 200, por quê? Porque eu sei o quanto que custa caro você ter gente ruim no time, e o quanto te faz crescer ter gente boa no time. Não tem tempo que vendo vídeo de entrevista não vai pagar uma pessoa que não vai contribuir para o time, né? A gente tem um ambiente muito bom aqui, inclusive o fato de algumas pessoas treinarem e se sentirem parte da comunidade muda como as pessoas lidam com o que a gente faz aqui. O cara entendeu o propósito e, o tatame tá mudando a vida dele e quando ele vai vender, por exemplo, o tatame, ele entende o que ele tá vendendo ali, desde o sonho do professor ao que vai acontecer quando um cara subir lá em cima daquele tatame. Então, assim, mano, o trabalho, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. E graças a Deus a Tauro tem um ambiente, a gente fala, né, a gente entrega o melhor tatame para fora e a gente tem se preocupado muito em ter um melhor ambiente aqui dentro para os nossos, porque se tá todo mundo feliz aqui, o produto sai feliz também para o cliente, sai do jeito bom, né? Eu acho que isso é maneiro. E muito disso a gente aprendeu também dando aula, né? Gerindo pessoas, gestão de pessoas. A parte de gestão de pessoas totalmente na época de dar aula. Como conversar, como motivar, como lidar com cada... a experiência do tempo de atleta, de entender que, cada atleta ali funcionava de um jeito, cada colaborador funciona de um jeito, esse cara tem que falar assim, esse cara tem que falar de tal forma para ele render mais. Tudo essas coisas são muito legais de trabalhar e acaba ali que a gente, de alguma forma, continua vivendo jiu-jitsu, né? Que era um dos maiores medos que eu tinha quando eu era atleta, era tipo assim, e se não der certo e eu não puder fazer mais isso? Eu tinha esse medo. Entregar currículo para trabalhar. Uma coisa que eu não quero, que eu não acreditava, porque eu acreditava muito nisso, cara. Tanto que, eu larguei faculdade, larguei meu trabalho, larguei tudo para acreditar nisso. Então, existia esse medo de um dia eu falhar e não conseguir viver disso, né?
E parte do que eu fazia como atleta, voltando quase na primeira pergunta que você fez, era através do esporte ter uma condição de vida melhor, né? Porque quase todo mundo busca ser campeão mundial, mas o objetivo por si só, beleza, tem a galera que tem a gana mesmo pela medalha, mas quase todo mundo está procurando uma vida melhor ali, uma qualidade de vida, conseguir se alimentar melhor, ter um lazer ali. E quando a gente começou a empreender e começou a encontrar isso, isso foi um choque para mim, porque eu imaginava que eu só conseguiria isso sendo campeão mundial. Mas pô, as coisas começaram a melhorar de outra forma, sabe? Tipo assim, eu comecei a conseguir pagar a mesma condição do Caio era minha, né? Minha esposa às vezes que paga, não, vamos sair, não tem dinheiro, não, eu pago. Minha esposa já era formada, né? A gente começou a namorar muito cedo, eu tinha o quê? 17 anos, tô com ela até hoje. E consegui, pô, dessa vez eu pago, sabe? Agora eu consigo fazer isso. Uau, você vai conquistando as coisas. Então, eu até perdi um pouco o fio da meada antes que eu comecei. Enfim, me perdi. Não, você estava falando aí uma parada interessante, que eu queria até que você focasse isso, né? Porque muita gente sonha é verdade. Seu próprio negócio, né? Você só, caramba, quero viver disso, quero ter uma academia, porque olha ali para um professor que tem uma academia de sucesso, olha para a Tauron hoje, que é uma empresa de sucesso. Mas, cara, você que é dono do negócio, você trabalha muito mais que o teu colaborador. Sim. Conta isso pra gente. Pagar o preço para acreditar no negócio é complexo, cara. Não é uma coisa fácil. A gente está num país que é difícil empreender. Você tem que... Os erros costumam custar caro. Aqui custa mais ainda, né? Sim. A gente sabe que muita empresa abre, fecha, muito sonho começa e termina. Então, quando a gente olha e fala, pô, já passaram mais de 10 anos que a gente está fazendo isso, a gente entende que a gente já atingiu uma maturidade que muita gente não conseguiu atingir. Mas eu acho que ter um negócio achando que você vai trabalhar mesmo é um 50% de que você não vai dar certo, cara. Porque se você não está disposto a fazer além do que a média das pessoas fazem, provavelmente você não vai se destacar nisso. Talvez você seja ali um empreendedor pequeno ou um autônomo, mas para você fazer algo crescer, você tem que estar disposto a fazer o que ninguém está fazendo. E isso custa tempo, custa estudo, custa noites às vezes sem dormir, custa você fazer uma coisa que, de novo, voltando para o jiu-jitsu, né? Quando você toma uma finalização, você voltar lá de novo, tentar corrigir, tentar de novo, tentar corrigir, voltar de novo, estar disposto a errar e continuar, porque assim, beleza, você olha a trajetória e fala assim, nossa, parece que a gente contando aqui é uma trajetória totalmente linear, né? Pô, sempre vai subindo, você nunca toma nenhuma pancada, nunca erra. E a estrada ela é o contrário, né? A estrada do empresário ela é baseada em como a vida de um lutador de jiu-jitsu, né? Erra, volta, corrige, não faz de novo, melhora, aprende com quem sabe mais. Isso tudo exige muito fisicamente, psicologicamente e uma constância que acho que é o principal. O cara vai ter que entender que ele vai ter que ser constante e intenso por muito tempo. Sim, essa questão de você pagar o preço e de você fazer mais do que a média das pessoas fazem, isso é uma coisa que muita gente fala assim, pô, mas e aquele cara ali? Ele não faz, e aquele cara ali que ele faz tudo errado e chegou? Esse cara existe, eu não vou negar. Esse cara é exceção. Agora, cabe você entender se você vai colocar suas fichas na exceção ou na regra. Existe uma frase que fala assim, né? A exceção é a regra do tolo. De 10 caras, 9 chegaram lá através de trabalho duro. 1 chegou lá sem trabalhar duro. Você tem 90% de chance indo por esse caminho aqui. Você tem 10 indo por esse. Quer tentar? Verdade. Vai lá, faz tudo errado, vagabundeia, faz tudo errado. Beleza, sua chance é mínima. Então, se você quer alcançar um resultado excepcional, você tem que ser excepcional no que você faz. E o mundo sempre vai te puxar para a média. Por várias vezes o mundo me puxa para a média. Pô, mas, por exemplo, hoje, a empresa não funciona de sábado. Eu trabalhei todos os sábados do ano passado. Eu venho aqui sozinho. Eu, Caio, trabalho todos os sábados. É mesmo? Caraca. Exatamente. E aí, pô, a média me puxa... Não por mal, mas, pô, até sua esposa pode falar para você não trabalhar, um tio seu pai, mas cada um tem seu objetivo. Talvez para alguém que tem um objetivo mediano,
Pô, de segunda a sexta tá legal. Talvez você fazer isso aqui tá legal. Entendeu? Pô, não tem problema. A gente é meio radical. Pô, a gente não bebe nem refrigerante. A gente não bebe cerveja. A gente é bem radical em algumas coisas. E aí, pô, sempre as pessoas te puxam pro que é normal. Pô, mas todo mundo faz. Pô, mas beleza. Aí tem aquela frase, né? Minha mãe já falava que eu não sou igual a todo mundo, né? Então, quando você quer chegar, pô, num lugar que ninguém chegou, é uma questão matemática, meu irmão. Você que é atleta, você quer chegar num lugar que nunca ninguém chegou, você quer bater o recorde de títulos mundiais no seu peso, você vai ter que fazer o que ninguém faz, irmão. Você vai ter que treinar como ninguém nunca treinou. Aí você pode conversar, porque eu já conversei. Conversa com todo mundo que chegou lá. Pode conversar com o Gui Mendes, com o Rafa, Cobrinha, Jacaré. No final do ano passado a gente conversou com todos esses caras sobre basicamente os mesmos assuntos. E as respostas são sempre as mesmas. Esses caras tiveram que pagar o preço e fazer o que a maioria não faz. Esquece rede social, porque na rede social todo mundo faz. Todo mundo treina, todo mundo faz preparação física. E o cara... Todo mundo é um monstro. Todo mundo é monstro. Agora, senta do lado de um cara que nem o Cobrinha. Eu vou citar porque, para mim, o cara tá falando de refri, teve um tempo, depois que em alguns aspectos, depois que eu parei de competir, eu falei, vou ser livre, né? Sim. E, beleza, fui passar um tempo com o Cobrinha e tinha toda aquela lenda do Cobrinha ser um cara excepcional, cara. E aí você tem aquela, beleza, né? Todo mundo fala, mas eu nunca vi, né? Tipo o Tomé. Cara, eu passei um mês com o Cobrinha. E eu mostro o print aqui, todo mês eu mando mensagem para ele, a gente se conversa, né? Cara, foi um choque de realidade entender o quanto esse cara, primeiro, ama o processo e paga o preço certo pelo processo ali. Achei inacreditável o tanto que ele faz com amor, o que ele faz, ele dá aula pra caramba, cuida da academia. Eu vi o Cobrinha dando aula introdutória, eu vi ele limpando o próprio tatame em alguns horários, a galera ali, ele, o Kennedy, né? E ele não pegou no meu pé em nada, mas eu fiquei tão incomodado, eu falei assim, caraca, mano, esse cara já ganhou tudo, fez o que fez, tem uma academia enorme de sucesso, lotada de aluno, e ele continua sendo excepcional, cara. E eu, só porque eu não luto, tô comendo besteira de vez em quando, tomo refrigerante, eu falei, mano, a partir no meio da viagem, cheio de M&M's na minha casa, tava lá. Falei, parei de comer doce de novo, mano, parei de beber refrigerante. Mano, esse cara aqui deu um choque de realidade na minha vida de um jeito, mano. Em alguns aspectos que eu não tava sendo mais radical ali, que eu achava que não era necessário. E o Caio, e é fato, mano. Você vai conversar e você vai ver esses caras, eles continuam sendo acima da média. Dando aula, fazendo gestão, eles foram acima da média como atleta, continuam sendo acima da média como empresários. E a fórmula tá aí, né? Não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil. Por isso que tem umas histórias de bastidor que o Cobrinha ainda continua amassando uma galera que tá competindo em alto nível aí nos treinos de bastidor. Meu irmão. O cara não para, tá na máquina. A gente chegou lá pra treinar, pô. Eu vou falar, vamos treinar. Se tiver uma luta pra ele hoje, ele tá pronto. Mano. O cara tá igual o Batman, velho, tá? Trincado. E eu falei, né, a gente tava lá, né, pô, e ele chamou a gente pra treinar e colocou o tempo lá, né, pô, vamos colocar aqui rolinha de, não lembro se era 8, 10 minutos. Aí, pô, fui a primeira com o Kennedy, o Caveira foi com o Cobra, o relógio toca, os caras nem olhou pro relógio. Eu falei, opa, acho que não tem descanso não. Aí emendando, rola, descanso. Meu irmão, os caras fazem rola de tipo assim, 50 minutos como se fosse normal, vamos fazer 2 rola aqui de 50 minutos. Impressionante. Não, isso são... E assim, um cara super gente boa, um cara humilde. Eu vi várias situações ali que ele não tava em obra, academia, problema com a galera, os caras sendo desrespeitosos e o cara, mano, na humildade, na intensidade, de segunda, tava numa época de obra, né? Lógico, o cara, ele com certeza usufrui do que ele conquistou, mas nessa época da obra, o Cobrinha tava à disposição de domingo a domingo e treinando todos os dias e chegava lá com a mochilinha vindo da preparação física e tome couro no Caveira, mano, que eu não, sabe, um gato querendo fugir, e ele, vamos treinar a Caveira, vamos, toma. 1 hora direto ali dando atenção, me batendo pra valer. E pra mim foi, tipo assim, foi um divisor ali, porque beleza, em algumas coisas eu tava pagando preço, mas em muitas outras eu tava negligenciando. E pra mim, visualmente, foi muito legal passar o mês com o Cobrinha. Primeiro que eu era fã dele, foi, desde a minha faixa branca, é o cara que eu mais admiro, eu aprendi a fazer guarda imitando ele,
e passar um mês com o cara e ver que o negócio era de verdade, é o que eu falei, mano. Cheguei em casa, vai comer um sorvete? Não, parei de comer doce. E te lembra também um pouquinho da importância de você não mudar a sua essência só porque você subiu de patamar, sabe? Eu acho que isso é importante pra caramba, porque isso também não é regra, né? Tem gente que chega lá em cima e muda. E eu tenho esse compromisso, né? É bom que a gente é em dois, a gente se cobra. Tipo, não é porque você chegou num certo nível. Como que você recebe uma pessoa que vem aqui na sua empresa, que vem te visitar, um cliente, alguém que está começando, um atleta, e aí você vê um cara como esse, né, como o Cobrinha, ou como o Jacaré, o Gui, todo mundo que... A maneira como você é recebido serve assim para você falar, pô, caramba, onde o cara chegou, como o cara trata as pessoas. Isso é muito mais impressionante do que a conquista em si. Porque isso mostra a força de essência que o cara tem, né? De ele ter mudado de vida, mudado de patamar, ele ter todo o artifício que ele poderia para te esnobar, para te tratar mal, só que o cara faz o oposto. E às vezes o atleta tá aí, pô, ganhou mundial na faixa marrom e já chega no ginásio lá, pô, achando, você fala assim, caramba, pô. Porque isso é muito legal da gente falar, cara. E eu conversando com alguns atletas novos, tem uma geração muito legal chegando que luta muito bem. Eu conheço alguns meninos de kids, juvenil, e que não entende que existem duas coisas. O personagem ali, o artista marcial. Por exemplo, a gente passou um tempo lá no Wagner Rocha, que ele é um cara que sai na porrada ali, mano. É show, é guerra, parece que ele quer matar o cara. Mas você vai conversar com o cara no dia a dia, como ele lida com os clientes dele, como ele dá aula. Ele não é o artista marcial que tá ali, ele é o Wagner Rocha, empresário, pai, educação, um cara muito gentil, um cara que cuida dos alunos, cuidado para não machucar. Não, pô, eu vou casar as duplas, você é bravo, vai com quem é bravo, você é mais de boa, vai ali. E aí muito moleque novo vê aquilo, assiste aquilo ali e leva o que o atleta, o que o Nicolas, o que o atleta tá demonstrando ali como artista marcial para a vida pessoal, mano. O cara quer levar aquela marra, aquela parada pro dia a dia, mano. Isso é um tira no pé. Mano, é um cadeado que você sai fechando porta para todo lado, cara. Então não confunda as coisas, cara. Na hora da luta ali, beleza, você pode botar sua marra, você pode botar toda a sua confiança. Fora disso, você tem que aprender a ser um cara sociável, um cara que as pessoas têm acesso, porque são coisas diferentes. Não dá para viver sendo marrento. Não dá pra viver com a marra de competição, não, mano. Dá não, realmente fecha muitas portas mesmo, né, cara? Você tá sempre sério, sempre focado o tempo todo, tá no treino ali, que não é de competição, com a galera normal, tá o cara focado. Não, esse treino eu vou ter que pegar não sei quantas vezes. Marrento. Não sei o quê. Esse aí fecha muitas portas mesmo. Mas, meus irmãos, muito obrigado por essa conversa aí, foi muito maneiro saber mais da história da Tauro. Fico muito feliz de vocês estarem apoiando também o VF Comunica. Pô, lembro de vocês lá na faixa azul. Nessa época, eu era estagiário da Gracie Mag. Todo mundo já falava da nova geração da Aliança. Aí, pô, hoje a gente está unido. Fico muito feliz. Obrigado demais. Vocês têm os minutos finais aí para mandar a mensagem para a galera. Bom, eu vou aproveitar esse momento para fazer o seguinte. Eu não sei quando vai sair exatamente aí a nossa conversa, mas eu quero que vocês vão no Instagram da Tauro, segue a gente, porque esse ano aqui a gente tem uma novidade que a gente vai lançar, que vai revolucionar a parada aqui no Brasil, né? Tanto para professores, para academias, mas principalmente para você que é viciado em jiu-jitsu e queria treinar em qualquer lugar. A gente tem uma novidade, vai no nosso Instagram, que lá você vai descobrir o que é, beleza? Que se você é rato de tatame e tá cansado e só, pô, tem que ir na academia, quer treinar em qualquer lugar, a Tauro tá com um brinquedo novo aí que a gente vai lançar e que vocês vão ver, tá bom? Só quero falar isso, agradecer pelo espaço, agradecer pelo seu trabalho, pela comunidade, junto à comunidade do jiu-jitsu. Eu acho que a gente tem muito a se fortalecer como marcas, como pessoas que querem fazer, além dos nossos trabalhos, fazerem o nosso esporte chegar a um nível aí, como eu disse, né? Vamos criar onda para surfar ela, vamos criar uma onda positiva aí para que o jiu-jitsu cada vez fique maior. É isso aí, Vitão, cara. Obrigado demais, né, por essa conversa.
A gente está super alinhado em vários assuntos, né? É muito gostoso vir trocar ideia com quem tem sensatez, com quem pensa crescimento, pensa grande, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem gente assim no jiu-jitsu. O jiu-jitsu está crescendo nessa velocidade, nessa proporção, não é à toa. E a gente vai continuar vestindo essa camisa e trabalhando para ninguém manchar isso. Eu acho que o papel de quem empreende no jiu-jitsu, ele não pode ser só ali no mundinho dele. Pô, no meu mundinho tá legal, tô vendendo tatame. Não, velho. O meu compromisso é maior. Meu compromisso, ele vai do hobbyista ao atleta, a pessoa que vive de comunicação com jiu-jitsu. Eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Esse é o nosso compromisso, é o nosso compromisso como empresário, é o nosso compromisso como empresa. E tá com essa parceria do VF, eu acho que reforça, né, esse nosso compromisso, porque você é um cara que trouxe foi uma virada, né, de evolução no jiu-jitsu, o meio de comunicação, a velocidade da comunicação. Eu acho que o jiu-jitsu, se não fosse caras como você, ele ainda ia ser um esporte muito lento, a informação demora a chegar, ela chega por veículos lentos, e vocês trouxeram agilidade, vocês estavam lá no evento, o evento estava acontecendo, a gente estava lá no Instagram do VF para saber o que estava acontecendo ali na hora, né? Então, pô, eu acho que eu quero cada vez mais estar próximo de gente assim, gente que realmente tá botando a cara a tapa e fazendo a cena do jiu-jitsu crescer. É isso, família. Tamo junto e até a próxima. Os.